paz, a graça e o amor do Senhor esteja no seu coração. Como é importante nós termos a paz do Senhor, não importando as preocupações, não importando as dificuldades, não importando as enfermidades. O Senhor é a nossa paz. E Ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mas credes em mim, credes no Pai. É essa palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Não fique assim, não fique descrente, não fique sem fé, mas venha para o Senhor Jesus, que Ele promete te dar paz que o mundo não te dá. Amém? Nós estamos continuando em 1 Samuel e hoje nós vamos ver um pouco do capítulo 18, nós vamos um pouquinho para 2 Samuel. Eu tenho relembrado muito essas passagens bíblicas e eu tenho sido muito abençoada por elas. E eu gostaria de dividir essa bênção, essa unção da palavra viva com você nessa noite. Na antiga Israel, no antigo reino de Israel, quando duas pessoas faziam uma aliança de amizade, isso era comum naquela época. Tudo que possuíam, assim individualmente, tudo que elas possuíam na sua casa, tudo que elas vestiam, era colocado à disposição da outra pessoa. Olha que coisa linda! É isso que o Senhor tem para mim e para você, nos ensinar a dividir aquilo que nós temos, a doar, a abençoar vidas com aquilo que o Senhor tem te dado. Não fique se prendendo às coisas materiais. Sabe por quê? Você vive sem elas. E tem muitas pessoas que estão precisando de algo material, aquilo que está guardado na sua casa. Procure trazer à memória o que você tem, que você não tem usado e que pode estar fazendo falta para aquela amiga, para aquele amigo fiel que você tem. A aliança que as pessoas faziam umas com as outras também significava que ajudariam uma a outra, que lutariam pela outra, que fariam qualquer coisa que fosse necessário para atender às necessidades da outra pessoa. É muito bonito você fazer uma aliança com alguém. Eu creio que Deus nos colocou numa família, nós nascemos numa família onde nós devemos ter aliança, com aqueles que são da nossa família. Nós devemos ter o compromisso de orar por eles, de cuidar deles em oração, de apoiá-los, de cuidar deles na hora da dificuldade. Isso é uma aliança que o Senhor gostaria que você fizesse com a sua casa em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que quando nós estamos com o Senhor Jesus, quando nós temos a nossa vida transformada, nós sentimos no coração vontade de ajudar as pessoas. Mas a palavra nos orienta que você deve começar primeiro pela sua casa, pela sua família, porque isso será cobrado de Deus. O Senhor vai olhar para a sua vida e vai dizer: você cuidou de fulano de tal, você cuidou do outro, você tratou bem aquelas pessoas, mas e os seus irmãos da sua carne? E as pessoas da sua família, como que você tem tratado? Você tem apoiado? Você tem cuidado deles? Você tem dividido aquilo que você tem? É muito importante, nós dividirmos aquilo que nós temos. O Senhor tem nos dado para dividirmos, senão não tem sentido. Se você ver um irmão seu passar necessidade e você não puder ajudá-lo, socorrê-lo, porque é assim, uma mão lava a outra, um ajuda o outro. O seu prazer deve ser isso, você ter para ajudar, primeiro os da sua casa, depois os de fora. E aqui nós vemos o exemplo de Davi. Ele fez uma aliança com Jonatas. Vamos ler essa aliança com Jonatas? Está lá em 1 Samuel 18, 3 e 4. Diz o seguinte, 18, 3 e 4. E Jonatas,
fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Nós vemos aqui como Jonatas abençoou Davi. Às vezes, o seu irmão de carne faz de conta que você não está precisando, faz de conta que você não pediu ajuda, mas Deus levanta pessoas na sua vida para te ajudarem, como Deus levantou aqui na vida de Davi. Davi, ele era menosprezado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o achavam inferior, se referiam a ele como pequeno pastorzinho de ovelhas, mas o Senhor o exaltou e colocou Jonas como um amigo mais chegado que irmão. Se você não tem esse irmão na sua casa, se você não tem essa irmã na sua casa, no seu sangue, saiba que Deus levanta pessoas. Deus cuida de você. Eu quero dizer para você que eu sou prova viva disso. Eu vejo o Senhor levantando pessoas que querem nos ajudar, que querem nos ajudar a carregar a nossa cruz. Eu acho linda essa história. Para mim, uma das histórias mais comoventes da Bíblia. O amor de um amigo pelo outro amigo, uma aliança, um pacto que eles fizeram. Davi e Jonatas tinham uma aliança que incluía todos os seus descendentes. Olha que coisa linda. Sabemos, de acordo com os últimos capítulos, de 1 Samuel, que Jonatas foi morto e que Davi se tornou rei. O Senhor exaltou aquele pequeno pastorzinho de ovelhas, o levou a ser rei de Israel. E Davi manteve a aliança que fez com Jonatas, procurando com muito empenho pelos seus herdeiros para que pudesse abençoá-los. Olha que coisa mais linda. Tem pessoas que chegam no topo, que ganham muito dinheiro, que faturam muito, mas que se esquecem dos que estão pedindo uma ajuda. Daqueles que muitas vezes tiveram uma necessidade tão grande e que procuraram por essa pessoa, por esse irmão, por esse amigo, e foi negado ajuda, nem resposta tiveram. Mas o Senhor está nos ensinando que existem pessoas que Deus coloca na sua vida. Se você tem sentido isso da sua família, saiba que o Senhor colocará pessoas como Jonatas na sua vida. Você crê? O rei Davi ele foi procurar, ele ficou tão honrado com a amizade de Jonatas. Eles eram tão íntimos e eles tinham essa aliança entre eles, que quando Jonatas morreu, o Senhor tocou no coração de Davi, e Davi honrou a aliança que tinha feito com ele. Davi foi procurar os seus descendentes, e Davi encontrou, sim, está aqui em 2 Samuel, capítulo 9:1, diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? No versículo 3, nós vemos aqui: perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade? Novamente ele perguntou. E versículo 3, continuando 3, respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E Davi perguntou: onde ele está? Versículo 6, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Davi era rei, e Mefibosete, um homem necessitado, um homem aleijado, ele se prostrou diante de Davi e respondeu: sou teu servo. No versículo 7, Davi diz: não tenha medo,
Disse-lhe Davi: pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade, da minha aliança que fiz com Jonatas, seu pai. Nós vemos aqui Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se preocupava com as pessoas que ele tinha aliança. E nós podemos aprender com Davi: tenha aliança, faça como Davi, como Jonatas. Honre aquelas pessoas, primeiro os da sua casa, depois os outros. Sim, o Senhor cobrará de você. Se você honrar os de fora e não honrar os de dentro, não tratar com amor, o Senhor cobrará de você. Não tratar com responsabilidade, o Senhor cobrará de você. Portanto, a minha oração hoje é que essa mensagem, de Jonatas, de Davi, que essa aliança que houve entre eles possa vir modificar os teus relacionamentos. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, nesse mesmo horário.